Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Todas as semanas eu tenho o imenso privilégio de receber homens e mulheres aqui no podcast do Endodontia Talks para que compartilhem suas histórias de sucesso, de insucesso, suas jornadas, suas vidas e, claro, para falar também de endodontia. E hoje eu tenho o prazer de receber, para este episódio número 32, a doutora Iris Pincelli, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Eu vou colocar ela agora mesmo aqui na nossa chamada. Olá, pessoal, um prazer. Doutora Iris, seja muito bem-vinda, minha querida. Acabei de fazer aqui a introdução, falando do prazer de te receber aqui no Endodontia Talks. Estava falando de como é um privilégio para mim eternizar um pouco da história de vocês toda semana. E, poxa, muito feliz conhecer o teu trabalho através do professor Samuel Nogueira. Estamos ali no mesmo grupo, né, dos speakers da Roguinho, da Solofides. E estou muito feliz, estou muito satisfeito. Seja muito bem-vindo ao Endodontia Talks. É um prazer, né, Elisiário? É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar sobre a minha vida, sobre a minha trajetória e falar o que eu tanto amo, né? O prazer que eu tenho com a endodontia, que são diferentes fases aí da minha vida, mas sempre caminhando com a endodontia. Então, eu só tenho a agradecer, eu estou honrada com o convite aí, abrindo as mulheres aí do Samuel em termos de sistema Roguin, né? E muito obrigada mesmo pelo seu convite. Eu que agradeço, colega. Eu fico muito lisonjeado assim, de vocês me brindarem um pouco do tempo de vocês. E essa é a melhor expressão que eu encontro, é de poder eternizar realmente a história de vocês. Para sempre vai estar nos nossos agregadores de podcast, essa entrevista sua. Em algum momento, várias pessoas vão se identificar com a tua história e elas vão encontrar motivos para não desistir. Porque no começo é assim, a gente tem dificuldade de aceitar o processo, tem dificuldade de entender que tudo faz parte do nosso crescimento. E por vezes a gente desanima, a gente quer desanimar no começo. Então, histórias de vida como a sua, dos outros homens e mulheres que passaram aqui no podcast, levanta muita gente. Isso é o mais legal. Isso é o mais legal. Iris, normalmente nós começamos falando de generalidades, de outras coisas que não é endodontia aqui no podcast. Uhum. Eu queria te perguntar, quem você é, Iris, como mulher? O que te move fora da endodontia? Os teus prazeres, as tuas paixões? Conta um pouco sobre você, Iris. E antes, na verdade, fala o teu nome, de onde você é, qual a tua idade. Bom, como você me apresentou, né, eu sou a Iris Pincelli, eu sou conhecida hoje como a professora Iris Pincelli, venho aí já de uma longa trajetória, né, que a gente vai poder contar melhor essa história minha de vida, que é uma história, assim, que tem uma boa caminhada, né, quem me conhece mais próximo, intimamente, sabe bem do que eu estou falando, mas a gente vai poder concentrar isso aqui para vocês nunca desistirem mesmo. E eu sou a Iris Pincelli, aquela que gosta de estar com as pessoas. Eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Eu sou aquela professora que gosta do contato próximo, de estar por perto, de realmente pegar ali na mão e vir junto numa caminhada, numa jornada juntos, né? Eu falo que eles são todos uma pedra de bruta que a gente vai lapidando. Então, a Iris, como pessoa, ama esse contato, gosta de estar com as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu falo muito, Elisiário, que eu gosto de fazer a diferença, de alguma forma, na vida das pessoas, para que elas lembrem lá na frente, olha, eu tive uma pessoa que passou na minha vida, seja a Iris como dentista, porque eu sou dentista de consultório, né, já tenho aí uma formação de quase 17 anos, então, assim, os meus pacientes, muitos deles, às vezes, vão para desabafar, né? Então, eu me sinto ali uma colega, uma parceira, não só uma profissional. Então, eu vejo o ser humano como um todo, né? E eu acho que, ainda mais nos dias de hoje, isso acaba se tornando cada vez mais um diferencial, porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Mais egoístas, e eu não, eu venho fora dessa, né? Eu falo que eu estou na contramão, e se é um defeito ou não, eu não sei, mas assim, eu vou continuar sendo assim, porque essa sou eu. Então, eu sou a Iris, que sou mãe também, né? Eu tenho uma menina linda aí de 9 anos,
Eu sempre quis muito ser mãe, desde criança, assim, eu achava isso também, esse sentimento materno, né, muito importante para a mulher. Eu acho que a gente se desenvolve demais quando nós nos tornamos mães, né? Então, assim, a minha grande paixão da vida, Iris, é ter Laís, né? Então, assim, realmente eu me dedico também a ser mãe, sabe? Faço questão de estar com a minha filha, de acompanhar ela nas lições de casa, de escola, em tudo, né? Então, eu realmente participo muito dessa vida. E aí, como você falou, né? Eu sou a Iris, eu moro aqui em Indaiatuba, vai já para 34 anos que eu estou na cidade de Indaiatuba. Eu sou nascida em São Paulo, mas vim para Indaiatuba já faz muitos anos. Então, assim, era uma cidade que era realmente o interior do interior. Então, quando eu vim de São Paulo para cá, falei, meu Deus do céu, mesmo sendo criança, né, pensava, você sai de uma cidade grande para um nada, assim, mas foi a melhor coisa que os meus pais fizeram, né? Porque realmente é uma cidade que se desenvolveu muito. Hoje é uma cidade excelente para se trabalhar, para se morar, e eu tenho, assim, realmente laços em Indaiatuba, né? E é isso, meu consultório também é em Indaiatuba. Hoje eu faço a minha parte acadêmica, eu vim aí de uma especialização, de um mestrado, doutorado, que nós vamos falar aí sobre isso. Então, hoje ainda estudo, né? Estou no pós-doutorado, então sou uma aluna também, e estou aí sempre em constante aprendizado. Uau, colega, que trajetória, né? De tirar o fôlego, parabéns. Que maravilha. E antes de entrar mais nesses detalhes, me fala um pouquinho mais de você. Você tem algum hobby assim particular, pessoal? Sei lá, música, pintura, algum esporte, alguma coisa que te preenche assim nas horas vagas? Sim, isso na verdade, assim, também muitas pessoas sabem disso, na verdade, eu sou formada em balé clássico, né, eu tenho mais de Uau, 20 anos de formação, eu me caramba, formei mesmo na Royal Academy, então, que assim, eu tenho legal. uma formação em balé clássico, e de dança, na verdade, eu faço de um tudo, assim, Elisiane, então, assim, eu gosto do balé, mas o balé, ele é a base para as outras danças, Que sabe? Então, legal. jazz, eu fiz muitos anos, dança de salão, Você danças dança até hoje, então? folclóricas. Então, aí que tá o detalhe, não, aí eu parei. Porque, assim, começou a ter, assim, ficar muitos, né, compromissos, e eu acabei não conseguindo, depois da pandemia para cá, eu parei, porque daí não consegui mais voltar, realmente por conta de trabalho mesmo, de não bater mais horário, e assim, eu fazia não só por hobby, mas a gente participava de um grupo de competição mesmo, então assim, era uma dedicação muito grande, né? E aí acabou que isso acabou se perdendo. Quem sabe uma outra hora eu consigo encaixar isso tudo aí de novo. Que legal. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta extra. Já que eu não sabia da parte da dança, achei muito legal. O que você leva da dança para a endodontia, para a vida, para a carreira? Olha, principalmente com o balé clássico, né? A disciplina. Isso, o balé me ensinou isso desde os meus 3 anos, né? Eu comecei a dançar com 3 anos e parei agora na época de pandemia. E então, assim, você tendo disciplina, eu acho que isso serve em todos os esportes, eles nos ensinam isso, né? Eu acho que toda criança deveria, sabe? Assim, uma coisa que deveria até meio que ser obrigatório, entrar em algum esporte, fazer algum segmento em relação a isso, porque ele te traz, sim, até o contexto do coletivo, né? E também você pensar no outro, porque quando nós estamos dançando em grupo, você pensa no outro ali, em ajudar o outro de alguma forma, corresponder naquele determinado pedaço ali, né? E a disciplina, com certeza a disciplina é para a vida, assim. Eu falo muito isso também, que eu tenho muita disciplina em tudo que eu faço, dedicação, e isso eu devo realmente ao meu balé clássico. Que maravilha, que legal. Parabéns pela trajetória, colega. Obrigada. Do meu lado também, eu te diria a mesma coisa assim, né? O jiu-jitsu me ensina muita resiliência, muita disciplina, de que eu sempre posso ir um pouco mais. Isso O meu mesmo. limite não é aquele que eu penso exatamente na primeira hora, na hora do desespero. Meu limite é sempre um pouquinho depois. Isso é muito legal, acho que o balé também deve ensinar muito isso, né? São desafios, né? Eu falo. Ensina vocês, né? Então, e os desafios me movem muito, né? Eu acho que não é característica de todo mundo, né? Gostar de desafios. Às vezes as pessoas gostam muito de ficar na zona de conforto, né?
Mas aí essa já não sou eu, entendeu? Então, assim, eu também sempre quero mais. Ontem, inclusive, dando aula, eu falei isso para os meus alunos. Eu falei, gente, a gente está sempre em constante aprendizado. Então, assim, nunca vai chegar num nível que você vai falar, agora eu não preciso de mais nada. Não, a hora que chegar esse ponto é porque já não está mais nada valendo a pena, né? Verdade. Muito bem. Parabéns, colega. Indo agora para o próximo bloco, eu quero te perguntar sobre a tua trajetória lá na graduação. Vamos lá, uma sequência de perguntas. Onde foi tua graduação? Em que ano você começou? Se foi numa instituição pública, se foi numa instituição privada? E, principalmente, se você consegue resgatar na tua memória quais foram as tuas principais provações daquela época, os teus principais desafios como acadêmica de odontologia. Valendo. Pode. Beleza. Até para eu falar isso, eu teria que entrar um pouquinho no meu histórico, mas eu acho que a gente vai conseguir. Pode falar, fica à vontade. Pode desenrolando isso aí ao longo do tempo, assim, porque na verdade eu venho de uma família que ninguém é dentista, né? Então isso já é um pouco estranho, assim, se a gente pensar, né? Porque geralmente é uma sequência na família. Então, assim, meus pais não têm nada a ver com isso, nunca fizeram nada relacionado à saúde, e na minha família não existe isso. Existe agora uma ou outra pessoa que foi para a área da saúde, mas nada relacionado à odontologia. Então, eu, aos meus 8 anos de idade, eu sempre achei demais, assim, eu ia ao dentista e eu via ele mexendo, ele fazendo, e a cada um que entrava ali na cadeira, né, um problema novo a ser resolvido. Então eu olhava aquilo, eu pensava, gente, isso é demais, isso é fantástico, né? Porque você pode resolver problemas ao longo do seu dia, não fica monótono, sabe? Então, assim, eu achava aquilo surpreendente. Então, dali em diante, eu comecei a falar isso para os meus pais. Olha, eu quero ser dentista. Mas é aquela coisa, né? Os pais acham, tá bom, né? Porque a gente é muito criança, tá bom, você vai mudar ainda de ideia, né? Só que isso foi se perpetuando cada vez mais. E eu, Elisiário, venho também meio contramão da nossa categoria, que as pessoas já têm boas e grandes condições, eu venho de uma família muito simples, sabe? Então, isso era muito assim, utopia, tipo, vai fazer odonto, coitada dela, né? Mas, assim, aquilo eu sempre pensei, não é isso que eu quero, sabe? Ficar nesse mundinho e pensar assim, eu sou assim, essa condição que eu tenho, né? Vamos ficar nessa mesmice. Não, eu sempre pensei assim, não, eu posso mais, eu vou poder mais. Não é porque eu não tive agora que eu não vou poder ter nunca, né? Então eu fui sempre pensando nisso, focando nisso. Então sempre estudei, né, em escola pública a minha vida toda. E pensando, a gente sabe das dificuldades de escola pública, como é que é, né, para você passar num vestibular público e tudo mais. Então, quando eu tinha 12 anos, que eu já estava ali, né, no meu ensino médio, eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer nas minhas férias de julho? Enquanto tem muita gente lá na minha frente, estudando em escolas boas, tendo oportunidades, lá eles vão ter um estudo muito melhor que o meu. Então, eu ia lá na biblioteca pública, que existia aqui em Indaiatuba antes, hoje não tem mais, com a minha bicicletinha, ia lá e ficava meus 15, 20 dias de férias estudando Graciliano Ramos, Dom Casmurro, toda a literatura, né, Machado de Assis, que eu sabia que ia cair em vestibular, porque nessa época a gente já tinha um acesso aí à internet, e eu pesquisava tudo que ia cair nos vestibulares, na USP, Unicamp, Unesp, e assim eu ia estudando. Então eu pensava assim, era uma forma de eu, né, resgatar algo que eu não estava tendo ali a oportunidade. Então eu tinha que fazer diferente de todo mundo, ficar sem fazer nada, né, não ia cair do céu. Então assim eu fui fazendo na minha vida toda. Quando eu cheguei no colegial, eu prestei todas as universidades, né? E cheguei até a passar na Federal e em EFOA, que era Minas Gerais. Porém, na época, a minha mãe falou assim, Iris, para eu te manter lá, vai ficar o custo, né? Oneroso isso também. A gente sabe que é um curso muito caro também, né? Então, assim, ela falou, eu te mantendo lá, né? Tudo que eu tenho para te deixar lá vai ficar ruim demais, não vai acontecer. Então, nisso, eu esperei mais um ano para ver se as coisas melhorariam. E aí, quando eu fui prestar de novo no outro ano, aí dessa vez eu não consegui entrar e acabei fazendo PUC Campinas, que foi aqui próximo à minha cidade. Então, eu podia ir, voltar, e assim eu fiz a minha jornada. Então, assim, quando você pergunta para mim quais foram os seus desafios, então até eu chegar aqui já foi muitos, né? Foram muitos desafios.
E aí, na graduação, eu tive todos os outros desafios do que uma pessoa chega lá, né? Uma pessoa na minha condição. Então, assim, não era fácil me manter naquela faculdade. Hoje em dia, a gente tem muitas, né? Inúmeras faculdades, as pessoas, eu escuto aí, estudam à noite para trabalhar durante o dia. Na minha época, isso não existia. Era integral. E, assim, a gente tinha aulas extracurriculares que eram obrigadas a fazer, e por eu depender de ônibus ou de van para vir e voltar, eu jogava tudo aos sábados. Então, eu fiquei os meus 2 primeiros anos da faculdade estudando de segunda a sábado, o dia todo. Então, assim, foi puxado, fora todos os outros desafios que a gente tem já durante o estudo e tudo mais. Mas eu fui levando, eu consegui ir, entendeu? E você entrou com que idade, Iris, na faculdade? Eu estava com 18 para 19 anos. 18 para 19. É. Maravilha. E qual foi a duração? Quantos semestres já na tua época? Eu fiz 4 anos, né? Foram 4 anos integral, o dia todo, Começaste em que ano? 2005. 2005. Aí me formei em 2008. 2008, né? Maravilha. E lá dentro da faculdade, você já era assim? Você já era essa Iris aí, desenrolada? Gostava de... Já se identificava com docência, com pesquisa? Como que foi? Isso é uma boa pergunta, Elisiara, porque na verdade, eu nunca me identifiquei com a docência até eu chegar na faculdade, não. Eu morria de vergonha de falar em público, assim, eu tinha muita vergonha, sempre fui mais, não extremamente tímida, mas mais na minha, assim, sabe? Então, para eu ir apresentar um trabalho de escola, né, lá na frente, isso antes de entrar na faculdade, era realmente desafiador, assim, muito, muito desafiador para mim. Aí, quando eu entrei na faculdade, no meu segundo ano da faculdade, eu tive um grande professor que eu falo isso para a minha vida toda, assim, que eu falo que ele teve o dom ali, a capacidade de me pensar no meio de todos, porque eu tinha uma turma muito grande. Nós éramos, se eu não me engano, acho que em 82, 86 alunos. Assim, era uma turma gigantesca. E aí eu falo que ele, depois que era um professor de dentística, e ele me viu ali depois de uma prova, da primeira prova dele, ele falou, viu, espera aqui, né, depois que ele já tinha corrigido e tudo mais, ele tinha feito correção com todos na sala, tal, e citando as minhas respostas sem ninguém saber que era minha. E aí, ao final, ele disse, olha, não sei o que, né, e falou, essas respostas todas foram da colega de vocês, da Iris, aí fica aquele alvoroço todo, tal, né, e aí ele me chamou para conversar. Aí, ao final desse dia, ele falou assim, olha, Iris, você não quer vir para começar a fazer iniciação científica comigo? Eu não tinha nem ideia do que era isso, Eliseu. Gente, o que ele tá falando, né? Aí ele me explicou, me deu um trabalho para eu poder ler e falou assim, ó, vai, leva lá para sua casa, leia e veja o que você acha. Aí eu cheguei em casa, né, no final do dia, e fui ler esse trabalho, e era um trabalho, eu não lembro exatamente o que era para estudar, mas era em modelo ratos. Aí eu pensei, ai meu Deus, eu não vou mexer com isso, não tem nada a ver comigo. Aí eu já pensei assim, nossa, vai ser mais coisa para eu fazer, muito, né? Muita matéria para estudar. Aí eu lembro que eu até conversei isso com meus pais, Iris, você tem que ver o que dá para você. Se der para você, ótimo. Aí voltei no dia seguinte e falei, ó, professor, não vai rolar. Eu não quero, não. Ah, mas por que, Iris? Ah, porque vai trabalhar com animais e eu não gosto, eu tenho dó e tal, né? Aí ele falou, não, então eu vou achar outro projeto para você. Aí, nisso, a gente começou na dentística, fazendo a parte de avaliação de dentina afetada e infectada, colocando ionômero de vidro, hidróxido de cálcio, depois de 90 dias, vendo se eu tinha formação ali, né, de mais dentina, enfim, contando contagem de túbulos. Então, assim, foi um trabalho muito legal. E ali eu comecei a me identificar. Então, foi do meu segundo ano para o terceiro. E ali eu não parei mais. Aí, dali, eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer da minha vida. Então, eu já saí da faculdade falando, a docência, eu preciso entrar na docência. E agora uma pergunta, e por que não dentística? Então, porque daí teve outro passo. Que momento a endodontia entrou nisso daí? Então, pois é. No meu terceiro ano, foi quando a gente começou a ter o contato com a endodontia, né? A gente tinha endodontia pré-clínica 1 e 2 no terceiro ano. Aí, no terceiro ano, que eu fui... E, ó, detalhe, quando eu entrei na faculdade, eu imaginava que eu ia fazer ortodontia. Ah, eu vou fazer orto, é isso que eu quero. E aí, neste momento que eu conheci a endodontia, eu falei, não, é isso que eu vou fazer para minha vida. Eu achei extremamente difícil, extremamente desafiador, e é aí que eu queria entrar. Eu falei, não, é aí, porque é esse que vai ser o diferencial, né? O fácil todo mundo vai fazer. Então, é isso que eu quero.
Só que eu falo, né? Existem professores que passam na nossa vida, assim como eu quero que eu seja essa professora para os meus alunos, que eles falem assim, não, eu gostei da endodontia porque o fulano me dava aula e ali foi legal. Então, assim, isso também ajuda, né? Quando o professor te... Né, tem aquele dom, aquela Coloca para cima, te eleva, né? exato, e ele sabe da aula, então ele te envolve ali na matéria com aquela paixão toda dele, e aí, tipo, eu vi que era isso que eu queria para minha vida. E dali eu já prestei, porque assim, eu sempre fiz todas as monitorias da faculdade que você imaginar, eu fiz. Pato, dentística todas. Aí na endo não foi diferente, né? Entrei na endodontia, né? Passei nas provas de monitoria, e aí eu fiz por 1 ano. Então eu falo que eu já saí um passo na frente dos demais colegas que não fizeram a monitoria, porque ali a gente já tinha casos um pouco mais complexos do que um aluno de graduação normal, né? Então, assim, eu já fui pegando um pouquinho mais de mão. Claro que nada absurdo, mas já diferente dos demais, entendeu? E dali eu saí já sempre fazendo endodontia, que foi o que eu mais gostei. Mas te confesso que eu tenho sempre um pezinho na dentística. Eu sempre envolvo as minhas coisas com a dentística junto, viu? Ah, mas agora a gente tá meio que evoluído, né, Iris? O endodontista agora já está se apropriando mais da dentística, as blindagens. Eu acho Exatamente. que veio a calhar, né, você ter tido aquela experiência lá atrás, que agora te dá mais visão, né, de como a dentística pode servir a endodontia, né? Não, com certeza, com certeza. Para mim tem tudo a ver, assim. Entrando agora, Iris, no bloco, então, agora para falar da tua carreira. Os teus primeiros passinhos depois do diploma e do CRO. Consegue resgatar essa memória? Teu primeiro emprego, os teus primeiros ganhos, as tuas primeiras decepções. Porque Sim. falar isso, né? Bom, a Sim. gente sai muito deslumbrado, mas a gente tem logo de cara algumas decepções quando se forma, né? Exatamente, todo mundo tem, né? E é isso que eu também acho que é legal o professor passar para uns alunos, por exemplo, na graduação, ou até mesmo quem vai para uma especialização que às vezes acha, né? Porque hoje eles já saem da graduação indo direto para uma especialização, né? Há tempos atrás, quando eu me formei, ainda se esperava um pouco para ver o que exatamente a gente queria ou gostava para depois ir, né? Hoje é meio que parece que virou até automático já sair da graduação e ir para uma especialização. E realmente, sai muito achando, né? Nossa, agora eu vou ganhar tudo que eu não ganhei nesses últimos anos. E não é assim, né? Então, assim, quando eu fiz a minha colação de grau, a gente se formou em dezembro de 2008, onde você faz a festa e tudo mais, mas aquela colação de grau oficial foi em janeiro de 2009. Mas eu já saí tendo um lugar para trabalhar. Então, assim, porque antes eu já fui fazendo contatos pela cidade, e aí, né, participava aí dessas APCDs, né, que tem na cidade, regional, e aí você vai fazendo contatos com as pessoas. Então, eu já saí com 2 consultórios particulares para eu trabalhar. E assim foi, e assim eu comecei. Aí depois disso, eu Você fui na já. clínica, desculpa, clínica geral? Eu fazia. Não, na verdade, assim, nesses dois, isso mesmo, nesses 2 consultórios eu fazia clínica geral, só que em um eu ficava mais na parte de endo, porque já era um senhor, ele já tinha a idade bem avançada, era protesista, então a parte endodôntica ele já não estava pegando mais. E foi aonde eu entrei, nesse consultório só fazendo endodontia. No outro, não, eu fazia clínico geral, fazia de tudo mesmo. Mas já entrei ficando sozinha, porque o dentista, ele tinha outros consultórios em outras cidades, então ali ele meio que deixou eu comandando. Então eu falo que também foi um desafio, porque a gente sai da graduação, né, super assim, crua, sem saber muita coisa. Tanto é que eu amava nessa época fazer cirurgia, assim, de siso incluso, era a minha paixão. Quando eu pegava uma panorâmica e via aqueles casos, assim, que eu ia ter que fazer osteotomia, odontodissecção, eu achava maravilhoso, né? Hoje até me arrepia só de Tá pensar. fugindo. Não, não. E assim eu fui indo. E aí as pessoas que já me conheciam, oi, Iris, você não quer vir aqui? Porque a endo é muito peculiar, né, Elisiário? Assim, não são realmente todas as pessoas que fazem. Então, quando você começa a se destacar na endodontia, você começa a abrir caminhos para você, né? As portas se abrem. E assim Verdade. foi indo. Então, eu fui pegando cada vez mais consultórios para trabalhar, só que alguns eu trabalhava por porcentagem que já atendia convênio, entendeu? E aí foi aí que vieram minhas frustrações, porque nesse montante todo, quando você recebe seu primeiro salário de um mês trabalhado, suado ali, né? E aí você recebe, tipo, 30% de um convênio. Aí você fala, gente, eu não acredito que eu estudei tudo isso para isso,
sabe, assim, eu cheguei a ficar meio, assim, numa deprê mesmo, que eu falei, gente do céu, todo aquele sacrifício para nada, eu imaginei isso, sabe? E aí eu fui dando um jeito na minha cabeça, falar assim, Iris, se você ficar nessa mesmice, realmente você vai ficar frustrada. Mas o problema não é a profissão, o problema está em você, né? Você não pode se acomodar aqui, trabalhar para as outras pessoas e achar que isso é o certo, não. Porque, assim, muitos consultórios, né, Elisiara, a gente não tem as ferramentas, né, necessárias que a gente precisa. Então, você começa a ver muita coisa errada que você fala, não, eu não vou me enquadrar nisso aqui, não. E foi aí que eu fui, depois de 2 anos e meio trabalhando para as pessoas, inclusive trabalhei até num hospital em Indaiatuba, onde eu só realmente fazia endo, e assim, peguei muita mão, eu falo que isso foi maravilhoso, porque eu fui pegando muita mão de fazer a endo mais rápida, né, e mais ágil, e assim, e com todos os casos que imaginassem que pudessem aparecer, então foi muito bom nesse lado. Mas aí chegou um ponto que eu falei, agora chega. Isso eu já estava com uns 2 anos e meio. Aí eu fui montar meu consultório. Eu fui juntando ali o meu dinheiro para eu ter o meu consultório particular. E aí foi assim que foi. Então, em 2011, eu já estava com o meu consultório. E você está nesse mesmo consultório até os dias atuais? Eu estou nesse mesmo consultório. Eu só mudei era para cima esse consultório. Aí eu só atravessei a rua aqui na outra esquina, mas agora é térreo. Mas eu agora já faz 8 anos que eu já estou no térreo. Sala maior, porque daí a gente vai, graças a Deus, evoluindo, né, Elisiara? Então, aí você vai agregando, é microscópio, é isso, é aquilo, a gente quer agregar coisas e às vezes o lugar já não está comportando mais. Por isso eu mudei. Mas tô nesse mesmo localzinho desde 2011. Em que momento entrou a docência? Então, aí nisso, isso em 2011, aí o que eu fiz? Eu fui dar prioridades para a minha vida pessoal, né? Falei, agora eu acho que está na hora de eu formar minha família, eu quero ser mãe, né? E foi aí que eu casei em 2012, tive a minha filha em 2014. Aí, quando ela estava com 1 aninho e meio, foi quando eu resolvi voltar a estudar. Falei, agora eu estou em paz com o meu consultório, consegui já ser reconhecida como uma profissional do jeito que eu achava que eu queria, né? Do jeito que eu desejava. Tenho agora a minha formação familiar. Então agora sim eu vou correr atrás dos meus objetivos. Aí eu voltei a estudar. Então eu voltei a fazer fui fazer a especialização. Aí eu não parei mais. Isso já estou falando de 2016, né? Então eu fiz especialização. Uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Aí eu fui dando sequência. Primeiro eu fui fazer especialização porque eu pensei assim, acho que a parte acadêmica não vai rolar, porque ao meu ver eu já estava velha, sabe assim? Falei, não vai acontecer. Então eu vou aproveitar da especialização para o meu consultório, vou evoluir aqui, que era isso que eu imaginava, né? Agregando tecnologia, e eu preciso aprender isso. E aí, assim eu fui. Só que daí, quando eu voltei na especialização, que é aquele mesmo professor meu lá da dentística, soube, né, que eu estava voltando a estudar e tal, ele já logo propôs, ô Iris, vamos fazer de monografia sua um trabalho de pesquisa? Coisa que ninguém faz na especialização, né? Verdade. Aí eu super topei, que é o que eu amava fazer, então vamos, até estudei extrusão de debris na época, por 2 sistemas, né, de limas e tal. E aí super topei. Aí voltou de novo aquela chama que estava apagada a acender, sabe? Aí eu fui, terminei, daí eu já emendei o mestrado, aí do mestrado fui para o doutorado e agora estou no pós-doc. Maravilha, nossa Deus. E onde está sendo o pós-doc, Iris? Também na mesma... Eu estou fazendo na São Leopoldo Mandique. Eu tinha começado na Unicamp, mas a Unicamp é em Piracicaba, né? E aí a locomoção para eu ir até lá e organizar toda a minha vida acadêmica para cá começou a ficar difícil. E aí tive que transferir para São Leopoldo, então hoje eu estou na São Leopoldo. Que legal. E no pós-doc, tem alguma previsão de algum estágio internacional para você ser professora visitante em alguma instituição fora? Está nas minhas ideias fazer isso, viu, Elisiara? Mas talvez seja... A sua filha já está um pouquinho maior, né? Talvez seja até pensando... 6 meses fora com a família. Talvez até pensando num segundo pós-doc, é uma ideia que me ocorre, sim. Mas esse, por agora, eu vou terminar aqui mesmo. Segundo pós-doc, você está voando, hein? Não tá pensando em parar tão cedo.
Eu gosto de estudar. Eu falo que se a gente fosse bem valorizado como pesquisadora aqui no Brasil, era algo que eu queria fazer para a minha vida. É assim, é uma coisa que realmente eu acho extremamente importante, porque tudo que a gente usa clinicamente começa de uma pesquisa, A base. e a gente não tem o valor que a gente deveria ter, né? Então a gente precisa organizar a nossa vida e deixar a pesquisa como algo a mais, mas não viver da pesquisa aqui, né? Eu até Infelizmente. digo Então, que a pesquisa ela serve a ciência, né? A pesquisa ela serve à clínica, né? É a grande matriz, né? É a grande origem não, com dos nossos certeza. protocolos, da nossa prática é a ciência. Exato, tanto é que quando a gente está ali atendendo um paciente, você está com um sistema tal, X, fazendo tal coisa, às vezes ocorrem coisas na cabeça que você fala, ué, e será que se eu fizesse isso, será que aconteceria tal coisa? Aí pronto, já virou uma ideia para pesquisa, então vamos estudar, entendeu? Então Verdade, eu penso muito assim, trazer sempre para a clínica, eu sempre tento trazer para o dia a dia, para que as pesquisas que a gente faz possa ajudar até o clínico geral lá, não precisa necessariamente ser o especialista em endodontia, né? verdade. Iris, nós nem sempre estamos nos nossos melhores dias. E por que eu estou te introduzindo dessa maneira? Você já teve um momento tão sombrio, tão triste na sua vida, assim, tão difícil, que você chegou a cogitar em desistir da odontologia, de repente fazer outra coisa da vida? Então, já, viu, Elisiário? Pior que já. Isso é outro detalhe que poucas pessoas sabem. Mas foi já, mas assim, é o que eu falo, também foi muita culpa minha, né? Entre aspas, a culpa, porque era pelo processo de vida, mas eu realmente foi 2013, e isso foi algo que, assim, de 2012 para 2013, eu realmente estava muito desanimada, mas é aquela coisa, eu queria ser docente e não estava indo atrás disso, né? Por conta da vida mesmo. Então, assim, acho que isso foi uma frustração para mim. E aí foi quando eu comecei, olha só, a fazer decoração de casamento. Eu falei, eu vou desistir da odontologia, eu vou partir para decoração de casamento, até porque eu estava na época vendo muito isso, porque eu ia, né, casei em 2012. Falei, gente, é aí o nicho, é aí que eu vou me enquadrar. E comecei, fui fazer curso de florista no SEASA, fiz, me formei em florista e peguei casamentos e comecei a fazer casamentos. Que Só legal. que a odontologia sempre era minha alma, né? Até pensando na história que eu contei aí, que desde 8 anos era isso que eu queria, então assim, eu tinha muita certeza disso. E aí eu falei, não é. Porque assim, chegou num ponto que foi dando tão certo eu sendo florista, né? Que eu ia ter que realmente largar o consultório para poder fazer isso. Então, ampliar, né? Comprar mais caminhão mesmo, sabe assim? Ir para um galpão, começou a ampliar o negócio. Só que daí foi a hora que eu falei, não é isso que eu quero. Eu vou retomar o meu sonho, porque eu vou ser mais feliz fazendo exatamente aquilo que eu sempre quis. E aí que eu fui para voltar a estudar, entendeu? Que legal, assim, mas eu tenho certeza que a experiência empreendedora te serviu, né? Te deu experiência. Não, muito, né? Muito. Isso Bacana. ajudou muito até no consultório, né? No dia a dia, porque eu fui para uma área que eu falo. Eu não tenho medo, sabe, Elisiane? Eu meto mesmo a cara. Se eu tenho aquele objetivo, eu foco naquilo e ali eu faço virar. Eu faço virar. Pode não dar certo, obviamente. Mas eu vou assim, se não der certo, eu vou falar assim, não foi porque eu fiz tal coisa errada ou porque eu relaxei ali. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer, porque não deu certo por conta de um monte de outras coisas. Mas assim, então eu vou mesmo, sabe? Eu foco, eu faço daquilo Que como legal. objetivo e eu vou atrás. Então, assim, realmente estava dando muito certo, mas aquela veia, né, da dentista, da odontologia, da endodontia ali, sempre pulsando, me fez voltar para trás de novo e resgatar o que eu realmente queria. De 2017 para cá, eu mudei muito a minha vida e eu sou como você, de 2017 para cá, extremamente obstinado, obcecado. Eu coloco uma coisa na cabeça, um propósito. Tanto é que, graças a Deus, o Endodontia Talks chegou até o dia de hoje, né? 32 entrevistas. Nossa, quando eu olho para trás, eu lembro da primeira com a Keren, lá de Teresina, e chegando até você agora, a entrevista 32. Eu já estou contando os dias para a entrevista número 100. Olha que legal. É assim mesmo. Eu tenho que bolar um jeito da entrevista 100, assim, colocar os 99 que vieram. É verdade. A gente tem que Tem que dar um participar, jeito de né? colocar nessa sala o 100, entendeu? Vai ser show de bola. Não, mas é isso que move, né? Você vai para uma, querendo ou não, você foi por algo assim que
não é do seu dia a dia, não era do seu dia a dia, né? Fazendo entrevistas, bolando conteúdo e tudo mais. E você vai fazer virar, né? De alguma forma, a gente até começou falando, né, antes de entrar aqui no ao vivo, que você falou, eu sou muito perfeccionista, né, Iris? E aí eu comecei a arrumar as coisas e falei, eu também. Eu já me identifiquei, entendeu? Legal. Iris, entrando agora no último bloco, que é o bloco de endo, falar de endodontia. Vamos lá. Onde foi a tua especialização? E se você pudesse me dar 3 nomes, assim, 3 nomes de pessoas chaves na tua vida em relação à endodontia, você conseguiria? 3 nomes, assim, especiais que marcaram a sua vida na endodontia. Sim, sim. Então, a minha especialização, a minha vida foi toda na São Leopoldo Mandic, Elisiário. Eu fiz a especialização, o meu mestrado, o meu doutorado, e agora voltei, né, com um pós-doutorado para lá. E hoje eu leciono lá, né? Eu dou aula na São Leopoldo Mandic, tanto para especialização quanto para mestrado. Então, assim, a minha vida está bem relacionada a essa faculdade. E eu sou muito grata, assim, porque tudo que eu precisei, eu tive, né, deles. E assim, a minha formação, eu sou muito orgulhosa, realmente, de toda a minha jornada, da minha formação, desde a graduação até aqui. Eu acho que é uma faculdade excelente, a gente dispõe de recursos, assim como toda faculdade, a gente tem, lógico, as dificuldades com materiais de pesquisa, mas isso é em todo lugar. Então, assim, eu sou realmente grata a essa formação que eu tive a oportunidade, né, de fazer lá com eles. Então, assim, a minha especialização foi lá, eu fiz lá e assim segui, né? E falando dos nomes da endodontia, apesar desse professor da dentística, né? Ele é da dentística, na verdade, ele é dentística / pediatria, mas eu trouxe muitos meus trabalhos para ele me orientar na endodontia, né? Tanto lá no meu TCC da graduação, a gente fez, porque em 2007 para 2008 estava aí introduzindo aquela instrumentação rotatória que a gente usava para taper, né? Universal. Então, eu já trouxe isso já para eu fazer os meus trabalhos na endodontia, sendo que ele era meu orientador, né? Então, assim, eu nunca vou deixar de citá-lo, e ele sabe disso, até eu fiz questão que ele participasse da minha banca de mestrado, porque realmente... Qual o nome do colega? Sérgio Luiz Pinheiro. Ele realmente ele é da dentística e pediatria, mas ele sempre me deixou muito à vontade para fazer os meus trabalhos na ENG e ele me orientando. Então, eu sou grata porque ele me pensou, né, lá atrás, onde a Iris não sabia nada de nada, o que era uma iniciação, o que era pesquisa. Então, ele teve toda essa paciência, né, esse carinho aí de me ensinar e de me introduzir, e eu sou grata, eternamente grata a isso. E, assim, a minha formação foi toda com o Carlos Bueno, né? Então, é outro ícone aí da endodontia que eu admiro muito. Eu tenho uma admiração, um carinho enorme por ele, ele sabe disso. Então, assim, só que quando eu tive o contato com a endodontia lá no meu 3º ano de faculdade, aquele professor que eu disse que veio com todo amor e a dinâmica, isso foi algo que me motivou muito, foi o Rodrigo Sanches Cunha, que hoje mora lá no Canadá. Então, foi a partir dele ali que o amor pela endodontia começou, mas depois eu segui na minha trajetória, porque afinal ele já não estava mais, né? Ele já tinha ido lá depois para o Canadá, e aí eu segui com essa formação com o Bueno, né? Aí a Rina Pellegrini foi a minha orientadora de mestrado, e o Bueno, ele me orientou no doutorado. Sempre ele esteve comigo, na verdade, Bueno, mas assim, de orientação, vamos dizer, oficial, foi na época do doutorado. Mas eu também tenho um professor que eu adoro, assim, pela simplicidade, pelo respeito, por o ser humano que ele é, que é o Alexandre Sigrist, também eu não poderia deixar de citar. Então, assim, são pessoas que fizeram parte dessa minha formação, dessa minha trajetória, e eu vou sempre lembrar, claro, existem inúmeros outros, né? Mas é que a gente tem mais contato. Com formação, sim, Isso, claro. né? A gente tem mais contato, a gente tem mais afinidade. E hoje em dia, assim, são pessoas que eu também nunca mais vou deixar de citar e esquecer na minha trajetória, que é o Samuel Nogueira, né? Eu falo que ele é o meu irmão que ficou perdido em algum lugar, até porque o meu sobrenome também tem Nogueira, né? Eu falo, a gente se perdeu. Que legal. É Bincelli Nogueira? É Nogueira Bincelli. Nogueira Bincelli. E aí ele é um irmão para mim, assim, foi meu colega de doutorado,
A gente começou na época de pandemia, né? Em plena pandemia, então a gente tinha aulas online. Só que eu falo que Deus sempre foi muito bom na minha vida, né? Ele sempre colocou pessoas maravilhosas aí na minha trajetória. O Samuel foi uma delas. E era engraçado porque, assim, existiam dinâmicas onde se fazia, o professor lá fazia um sorteio. Agora à tarde, quem vai apresentar tal tema vai ser, vamos sortear. Era Iris e Samuel, sempre. Então, eu fui tendo muito contato com ele no online. Quando voltou tudo ao normal e a gente voltou para o presencial, parecia que eu já conhecia ele há anos, assim, e dali começou a minha trajetória com ele. Então, dali a gente começou a formar ali um grupo de especialização, que na época era em São Paulo, depois fiz cursos de imersão, né, com ele para cá, para Campinas, e assim começamos. E dessa forma, conheci hoje o professor Marcos Frozoni, né, quem me apresentou foi o Samuel, que eu também sou muito grata ao Frozoni, que ele me deu toda a liberdade de poder lecionar, né, sem mesmo me conhecer, assim, né, profundamente, mas viu em mim um potencial, e dali ele começou já a me colocar para dar aulas tanto na especialização quanto no mestrado. Então, assim, é um ser humano incrível, que eu tenho um prazer enorme de ter conhecido, vou levar para a minha vida, e eu só agradeço a Deus mesmo de ter colocado sempre pessoas maravilhosas no meu caminho. Que maravilha, Iris. Que história de vida maravilhosa. E por esses 40 minutos que nós temos até agora de entrevista, eu já percebi que você foi uma mulher que sempre se agarrou às oportunidades que apareceram e não desistia, né? Exato. Você valorizou o ambiente, você valorizou as pessoas. E para quem está nos ouvindo, eu quero falar que isso é importantíssimo. Até às vezes mais do que títulos. Os títulos são muito importantes, são a base, vai te dar o know-how, vai te dar o conhecimento, mas olha, pessoas, né, Iris? Ambiente, pessoas muda a tua história, né? Exatamente. Então, porque às vezes eu escuto muito isso. Porque as pessoas acham que a gente, como dentista, né, Elisiário, você já vem com a vida ganha, né? Você já nasceu de uma vida ganha, né? Os pacientes, né? As pessoas que eu digo fora do nosso convívio, assim, em geral, acham isso. Então, quando eu escuto muito assim, mas né, porque eu não tive oportunidade, porque, sabe, para mim fica difícil fazer isso. Eu falo, gente, não é assim, as coisas não caem do céu, ninguém vai bater na sua porta e vai falar assim, olha, querida... Vai te salvar, né? Ninguém vai te salvar. Nossa, como você é legal, né? Achei você tão legal, tão simpática, será que você não quer fazer tal coisa? Não, é tudo com muita conquista, né? Muita luta, muito suor, muito trabalho. Eu me abdiquei de muitas coisas para chegar até onde eu cheguei até agora, deixei família muitas vezes de lado, a gente deixa mesmo, porque você precisa ter o seu foco, seu objetivo, né? Hoje, claro, a gente concilia tudo isso mais, mas muitas vezes acaba deixando, você vai dar aula, às vezes fora, fica dias longe, depois você volta, aí você tem uma sequência, vai ser banca, um monte de trabalho para ler, você tem que ter o seu momento ali, você fica afastado das pessoas, do mundo real, né? E as pessoas que estão do seu lado, que te amam de verdade, sempre vão entender, que sabe que você faz isso porque você ama, porque você gosta, e tudo dá para se equilibrar na vida, né? A gente tem tempo para fazer tudo, de ficar com a família, de trabalhar, de fazer as coisas que a gente gosta para a gente mesmo, que eu acho importante você ter a sua individualidade também. Então, assim, esse negócio de olhar para a gente e falar assim, nossa, como você teve sorte, isso me incomoda, porque para mim a sorte, ela é uma junção, né, da capacidade, né, com a sua oportunidade. Ninguém então, conhece os bastidores, né, Iris? Então, exatamente. Ninguém conhece os seus bastidores, o sangue que você derramou, né? Exato. Que você derramou e ninguém viu. Exatamente. Então, assim, eu falo, bom, se a sorte é a capacidade com a oportunidade, porque eu falo que é isso, então realmente eu sou uma pessoa de muita sorte, porque assim, eu lutei muito para chegar até onde e agarrei, igual você falou, a oportunidade está passando, talvez ela não passe mais. Agarra, depois você vê o que você faz, entendeu? Agarra agora, mas eu tô com medo, vai com medo mesmo. Claro que a gente tem medo do novo, né? Mas tem que ir, tem que meter a cara, lógico, com consciência, sabendo o que você está fazendo. Mas só vai, né? Muito bom. Iris, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Já quero te dar as minhas primeiras palavras de gratidão por você ter me brindado esse tempo. Nosso tempo é tão precioso. Te agradeço demais. E eu quero aproveitar aqui uma deixa, que eu estou vendo que tem um espelho atrás de você, né? Um espelho muito bonito, por sinal. Estou vendo que tem um lustre ali na sala. Deve ser na sala, né? É, na sala. Eu quero aproveitar então uma deixa ali do espelho. Vamos imaginar que esse espelho aí de trás fosse mágico, fosse um espelho mágico. E se você se virasse agora
e nesse espelho você visse o reflexo da Iris com 18 anos de idade entrando na faculdade. Você se orgulharia dessa menina, da mulher que ela se tornou hoje? Nossa, com certeza, Elisiário, mas sem pensar assim duas vezes. Muito, porque minha trajetória sempre foi uma trajetória de muita verdade, muita honestidade. Eu nunca puxei tapete de ninguém, eu nunca passei por cima de ninguém. Quem me conhece sabe. Os meus alunos que às vezes têm contato pouco, né, não conhecem a gente profundamente, sabem o ser humano que eu sou. Então, assim, se é para eu ter alguma coisa, vai ser pela minha capacidade, pelo que eu lutei para ter, sem precisar passar por cima de ninguém, né? As pessoas fazem muito isso. Eu, você sabe disso. A gente acaba sofrendo isso durante o longo da nossa trajetória, da nossa vida, né? Infelizmente, o ser humano é assim. Não todos, graças a Deus. Mas existem esses que fazem isso sim. Então, assim, olhando para trás, eu só tenho orgulho de toda a trajetória que eu fiz. E é engraçado, assim, eu não voltaria lá para trás. Tipo, nossa, eu queria tanto, ai, que saudade daquela época XYZ. Não, porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer em todas as épocas, da melhor maneira que eu tinha para fazer. Então, se eu não fiz, é porque eu não tinha maturidade naquele momento para aquilo, que hoje eu tenho, obviamente. Mas eu fiz, agarrei todas as oportunidades, fiz o meu melhor sempre, sabe? Sempre procurei fazer o melhor, a melhor hoje, assim, olhando, a melhor mãe, né? A melhor esposa, a melhor empreendedora, empresária, professora, né? Porque a gente é um tudo, né? É um misto de tudo. A melhor aluna, né? Eu procuro ser a melhor aluna, fazer as minhas coisas da melhor forma possível. Então, assim, eu acredito que eu tenho conseguido isso, até porque as portas vão se abrindo, né? E elas não se abrem assim, igual a gente falou, né? Ah, só porque você é legal. Elas se abrem porque você tem algo a oferecer, né? Existe uma coisa que é parceria em tudo na nossa vida. Então, se você tem uma amizade, você tem que ser parceiro. Alguém tem que te dar alguma coisa e você também. É um jogo de ganha-ganha. A vida é assim, seja no casamento, seja no trabalho, seja onde for, né? E eu procuro ser essa pessoa, né? Então, quem realmente me conhece hoje, muitas pessoas que eu não conheço vão me conhecer, né? Saber um pouco dessa trajetória Iris, que eu tenho orgulho demais, e eu falo que, graças a Deus, os meus pais viveram para ver isso, porque infelizmente o ano passado eu os perdi com a diferença de 2 meses de um para outro, foi assim a maior facada da minha vida, e eu tive que realmente abri um abismo, eu caí. E eu tive que, assim, trabalhar muito o meu psicológico, porque eu, meu pai e minha mãe era uma coisa só, junto, sempre. Tudo a gente fazia muito junto. Tanto é que minha mãe se aposentou e eu estava com problema com secretária na época. Eu falei, mãe, vai lá comigo, fica lá um pouco até eu achar alguém, né? E no fim ficou 10 anos comigo e morreu ali até outro dia trabalhando, sabe? Ela amava ali, porque a gente ficava com contato 12 horas, né? Sei lá, o tanto de tempo que eu trabalhava por dia e finais de semana. Então a gente fazia tudo muito junto, né? Me ajudavam com a minha filha. E aí, de um dia para a noite, eu perdi todo mundo. Assim, eu falo que eu fiquei sozinha no mundo, né? Era sempre assim, naquele momento era essa a minha sensação. Então, assim, eu tive que trabalhar tudo isso para eu continuar seguindo a minha vida, porque eu tinha uma vida para seguir, né? E eu precisava, e existe uma pessoa, que é a minha filha, que depende ali de mim também, né? Então, eu tinha que ser forte 2 vezes, por mim e por ela. Então, realmente é o que eu falo, a vida não é cor-de-rosa, ela não é colorida, todo mundo tem problema. Então, às vezes o aluno fala, professora, é que eu não fiz isso, porque eu tô com muitos problemas pessoais, né? Problemas todos nós temos. Agora, se eu tivesse deixado cair naquele abismo, naquele buraco, eu não estaria aqui agora conversando com você, né? Com certeza absoluta não, porque eu qualifiquei, defendi meu doutorado nesse vulco aí todo. Claro, eles ainda não tinham falecido, mas meu pai estava internado. Aí eu passei no pós-doc, e aí foi até por isso que eu tive que migrar o meu pós-doutorado, porque daí ficou mais inviável ainda a minha logística, né? Eu fiquei sem essa minha rede de apoio que eu tinha, então hoje eu não tenho mais, e tive que organizar mesmo a minha vida toda, meu emocional, meu profissional, e seguir em frente, sem parar. Então, assim, agradeço mesmo a Deus de ter me dado forças, e as pessoas, né, que esse carinho, mesmo de pessoas longe, a gente sente isso, e eu falo que os meus pais estão lá em cima, assim, com muito orgulho, porque eles chegaram a ver toda essa trajetória, viram que valeu a pena, né,
que foi sacrificante para eles, mas valeu a pena. E eu tenho certeza que eles me acompanham em todos os momentos, inclusive agora você pode ter certeza, lá batendo palma, eu tenho certeza disso. Então, olhando para esse espelho, eu só tenho orgulho da minha carreira e da minha trajetória, Ziara. De arrepiar eles. E, no final das contas, o que nós, como pais, queremos é que os nossos filhos deem certo, né? Exatamente, exatamente. Realizem os sonhos e sejam felizes, né? É isso mesmo. Para fechar, nós vamos fazer um bate-bola, certo? Não tava no roteiro, essa é a surpresa. Eu vou falar uma frase incompleta e você vai completar. Combinado? Tá bom. Vamos Valendo? lá. Valendo. O mundo precisa de pessoas mais humanas. Maravilha. Se existisse um filme da sua vida e você tivesse a chance de rebobinar essa fita, que cena você viveria mais de uma vez? Nossa, essa foi boa, hein? Que existem várias cenas assim importantes, né? Mas eu acho que eu voltaria nos últimos momentos que eu tive com os meus pais, assim, para poder. É que graças a Deus o que eu fiz com eles, eu fiz tudo, falei inúmeras vezes eu te amo, então não faltou nada. Mas acho que eu voltaria lá atrás de novo só para dar mais um abraço em cada um deles. Interessante que na entrevista 31, a nossa colega Larissa Delazari falou a mesma coisa. Ela falou que eu queria lembrar do último abraço que eu dei do meu pai. Foi bem emocionante no final da entrevista dela. E mais uma agora. Se você tivesse um superpoder por um dia, o que você mudaria? O que você mudaria no mundo se você tivesse um superpoder? Por um dia. Olha, eu criaria pessoas com mais empatia, viu, Elisiane? Porque para mim é isso que falta para o mundo ficar melhor. Eu falo muito isso para minha filha. Sempre se coloque no lugar do outro. Porque se você se colocar naquilo que você está fazendo, você pode ter certeza que você não vai fazer. Você vai pensar duas vezes. Então, eu procuro me colocar sempre no lugar do outro, em tudo que eu faço e o que eu falo. Porque eu falo que, às vezes, as palavras, elas machucam muito mais do que qualquer outra coisa que você pode fazer. Não voltam atrás, né? É difícil, né? Exatamente. Muitas vezes, por mais desculpas que você possa pedir, o estrago já foi grande. Então, eu acho que se as pessoas tivessem realmente mais empatia, aí, por um dia eu pudesse fazer isso, talvez quando acabasse o meu superpoder, elas pensassem, não é que foi muito melhor assim? E aí acho que o mundo ficaria melhor. Senhoras e senhores, Iris Bincelli, minha querida, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro, que é o Endodontia Talks. Que prazer imenso te receber aqui, conhecer a tua história. Você é uma mulher incrível, extremamente inspiradora. Realmente, tudo que o professor Samuel falou a seu respeito, eu pude ver agora. Você tem uma garra, uma determinação, mulher. Olha, se emendou alguma coisa atrás da outra, teve que lidar com essa separação, né, dos teus pais, né, faleceram. Enfim, né, conciliar com a maternidade. Você merece todos os aplausos, você merece todo o reconhecimento. E obrigado por você ser essa referência na endodontia para os teus alunos e para nós colegas, para os teus pares também. Você gostaria de falar alguma coisa final para a gente encerrar a entrevista? Com certeza, eu que agradeço. Eu sempre falei isso para os meus pais, que um dia eu queria ser lembrada como uma referência, né? Obviamente uma referência positiva, fazendo, igual eu comecei a entrevista falando, fazendo a diferença de alguma forma. E hoje eu percebo que sim, muitas pessoas se inspiram, né, na pessoa que eu sou, no ser humano que eu sou, realmente na mulher de garra. Eu sei reconhecer os meus defeitos, mas eu reconheço minhas qualidades também. E eu realmente sou muito guerreira, eu sou muito batalhadora e vou realmente atrás dos meus desafios, igual vocês puderam conhecer hoje, né? E ter a certeza disso, que é só seguir para frente, né? Sempre em frente, olhando lá no seu horizonte, no seu objetivo, que vocês vão alcançar, vocês podem ter certeza. Não vai ser fácil, a trajetória é difícil, é longa, existem várias pedras que vão entrar no nosso caminho, mas a gente vai desviando e foca e vai. Então, mais uma vez, Elisiara, eu queria te agradecer pelo convite, foi uma honra poder contar essa história que muitas pessoas não sabem, né? Então, foi realmente, assim,
mais gratificante ainda de poder falar, de poder inspirar outras pessoas, sejam mulheres ou homens, enfim, inspirar pessoas. E agradecer o seu convite, agradecer o professor Samuel, que é um ser humano incrível, né? Eu e ele, assim, a gente tem uma parceria muito boa, graças a Deus, e falar que a sua ideia, né, o que você vem trazendo com essa nova pegada da endodontia, eu até te falei já isso nos bastidores, né? É realmente revolucionário. Então, parabéns também por toda a sua ideia, parabéns por correr atrás. Não é fácil, né? Você está sempre aí correndo atrás de coisas novas. Eu sei que você também se dedica muito para isso, deixa muita coisa de lado para poder acontecer isso, mas no final, saiba que está valendo muito a pena. Se você está inspirando e está trazendo um futuro aí melhor, vamos falar ainda mais na nossa endodontia, né? Então, muito obrigada. Aquece meu coração as tuas palavras. Muito obrigado, viu? Você foi muito gentil, eu agradeço muito. E uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Você já deve estar se acostumando, né? Agora a ver as nossas caras, né? Até o episódio 29, nós tínhamos apenas episódios em áudio. E a partir de agora, esse formato, esse palco virtual aqui, a gente coloca cada um aqui de um lado, coloca o fundo. E para os nossos ouvintes, se por algum acaso você ainda não segue a doutora Iris Bincelli, você vai rolar a tela do seu celular agora mesmo. Você tem um link aqui na descrição do episódio. Independente se você estiver no Spotify, no YouTube, você vai clicar nesse link e você vai seguir imediatamente a doutora Iris Bincelli, acompanhar o trabalho que ela faz, acompanhar um pouquinho da vida dela, o que ela autoriza ali, né, o que ela coloca ali para ser visto ali no perfil do Instagram. Se por um acaso você não me segue, não segue o Endodontia Talks, também tem um link na descrição desse vídeo. E claro, não menos importante, Endodontia Talks Mulheres chegando, primeiro congresso de endodontia, eu arrisco dizer que do mundo, com uma grade 100% feminina. E é claro, os homens também serão bem-vindos para assistirem ao show que as mulheres comandarão do palco na cidade de São Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro. Iris, um beijo, minha querida, para você. Um beijo, querido. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Um desejo profundo e sincero para você, a tua família, a tua filha, os teus empreendimentos, que você possa continuar semeando e colhendo aquilo que você está plantando, que é algo muito bonito, é algo de muito valor. Um abraço para você, tá bom? Um abraço. Obrigada, querido. E até o próximo episódio, até o episódio 33. Um abraço.